Olá, esse é o canal do Feng Shui Tradicional e hoje nós vamos tentar entender melhor o que significa esse tal de Qi. Se escreve Qi, Q-I, mas se pronuncia Qi. Então vamos tentar descobrir o que significa. Se você é novo por aqui nesse canal, a gente só fala de Feng Shui clássico. Aqui não tem cantinhos nem bolinhas de cristal, isso não é Feng Shui, isso nunca foi Feng Shui. Isso faz parte de uma invenção meio que psicodélica, né, da última década de 80. Isso é só mais um modismo New Age. Enfim, não importa. Meu nome é Francis e eu estudo a metafísica chinesa há mais de 37 anos. Isso inclui o Feng Shui e o Bazi, que é a astrologia chinesa. Existem vários métodos na astrologia oriental e Bazi é o mais conhecido delas aqui no Ocidente. Por aqui o Bazi ficou conhecido como 4 pilares do destino. Mas esse é um outro assunto, esse é um assunto para um outro vídeo. Hoje nós vamos falar do Qi, o que significa isso, não é? Vamos procurar compreender o que é essa força invisível, essa força vital que permeia tudo no universo. Ok? Bem, vamos em frente. Você deve saber que Feng Shui significa vento e água, né? Feng significa vento e Shui significa água. Ok, muito bem, certo, mas o que isso tem a ver com o Qi? A rigor, tudo, né? Olha, eu vou pedir para você manter a sua mente aberta, tá? Deixa um pouco de lado o seu lado cético, né? O seu ceticismo, pelo menos por enquanto, tá? Então vamos lá. Feng Shui, né? Vento e água. Tanto o vento quanto a água são consideradas as forças mais poderosas da natureza. E eu acredito que são mesmo, né? São mesmo. Mas por quê? Como é que essas forças funcionam? Olha o vento, por exemplo. Vamos dar uma olhada no vento. O vento pode se comportar de forma suave e gentil, assim como uma brisa, mas também pode ser terrível, impiedoso, mortal, quando em formato nos furacões ou em tempestades, né? Uma brisa leve e agradável pode apagar uma vela, da mesma maneira que pode atiçar o fogo na floresta. A água, por sua vez, ela é tida como submissa, mas ela conquista tudo. A água apaga o fogo, mas se o fogo estiver muito forte, determinado, a água foge, se transformando em vapor. Continua sendo água, mas em uma forma diferente. A água é capaz de carregar a terra macia, mas quando se depara com a pedra, né, quando ela é desafiada por uma rocha sólida, ela não enfrenta, mas procura um outro caminho ao redor. A água contorna os seus obstáculos. Os sábios dizem que a água se comporta como uma humildade enganadora, porque não existe poder que seja capaz de impedir o seu caminho até o mar. Então a água conquista tudo se submetendo. A vida da gente, muito bem, pode ser comparada à de um rio. Às vezes a correnteza pode estar muito forte, outras vezes não, pode estar mais fraca. A correnteza pode estar mais fraca. Mas a água de um rio sempre segue em frente. Ela não vai se importar muito com os obstáculos que aparecem no caminho. A água sempre encontra um outro caminho, sempre muda de percurso se for necessário, mas ela sempre segue o seu caminho. Com a gente não é muito diferente. A gente também acaba seguindo em frente, apesar das dificuldades que aparecem. Cada dificuldade vai fortalecendo a gente, vai lapidando a gente. Enfim, vento e água, Feng Shui, são as forças mais poderosas da natureza. Vamos imaginar que essas forças representam, ou melhor ainda, manifestam as vontades invisíveis da natureza. Por isso, Feng Shui, vento e água. Não, mas olha só, não era assim que esse estudo era chamado na antiguidade. Muito antigamente, essa técnica tinha um outro nome, se chamava Kanyu ou Hanju. Kam, caminho do céu, Yu, caminho da terra. A origem do termo Kanyu, Hanju, remonta a milhares de anos atrás. Esse termo, ele vem da cosmologia clássica chinesa. A palavra Kan, que a gente fala Han, né, representa o céu, o movimento das estrelas, os ciclos cósmicos, né, e outras, em outras palavras, né, representa o quê? Como a gente falou, o caminho do céu.
Já o outro termo, o termo Yu, simboliza a terra. O que é isso? A topografia da terra, né? A paisagem terrestre, os fluxos energéticos nos ambientes aqui na terra. Ou seja, o caminho da terra, caminho do céu, caminho da terra, Hanju. Então, quando você junta, né, Hanju, a ideia é traduzir o quê? A observação, a harmonização das forças celestes e terrestres. Isso reflete uma visão mais integrada do universo. O ser humano entra como um elo de ligação entre o céu e a terra, né? É a trindade cósmica, não é? Que se manifesta entre o céu, né, entre o cosmos e a natureza. Hoje em dia, né, principalmente aqui no Ocidente, Feng Shui, não é? Ou Feng Shui, ou Feng Shui, não é? Como se, as pessoas nem sabem pronunciar, né, nem sabem a pronúncia certa. Né? A pronúncia certa é Feng Shui, não é Feng Shui, nem Feng Shui, Feng Shui. Quando você quer aprender inglês ou francês, você não quer saber a pronúncia certa, aqui segue o mesmo caminho, tá? Feng Shui. Hoje em dia, aqui no Ocidente, essa técnica foi simplificada, né? Quase que deformada por completo. Né? Muita gente entende essa técnica apenas como uma decoração harmoniosa no ambiente. Ou pior ainda, como uma coisa mística, né? Cheia de amuletos e coisinhas penduradas pela casa. Feng Shui não é nada disso, nunca foi. Né? Houve uma apropriação muito superficial e simplória da arte do Feng Shui. Por essa, né, legião de amantes de cantinhos daqui e cantinhos daquilo. Essa simplificação boba, infantil, né, removeu quase que totalmente os efeitos reais que o Feng Shui pode fazer no ambiente. A sabedoria dos antigos mestres chineses via a Terra como um organismo vivo, sincronizado com o céu, com o cosmos. Céu e Terra era uma sincronia, eles viam isso como uma coisa só, entendeu? Se amalgamando, né? Ou seja, bem diferente dessa popularização infantil associada com esses modismos New Age aí. Conhecer o Feng Shui é reconhecer que, antes de ser um manual de organização, de harmonização e equilíbrio de ambientes, Feng Shui é uma ciência que une o céu e a terra. Tempo, céu, tempo e espaço. Terra, espaço. Humano e divino. Bem, mas eu prometi falar do Qi, então vamos deixar de filosofar e vamos falar do Qi. No mundo aqui, no mundo ocidental, o Qi é um conceito razoavelmente desconhecido, né? Mas na filosofia oriental é uma imagem já muito comum, não é? Qi é a força vital de todas as coisas. Tudo o que a gente está habituado a descrever como energia cósmica ou como forças da natureza, os chineses chamam de Qi. Qi possui muitos significados combinados, não é? Por exemplo, o campo magnético da Terra, a luz e o calor do Sol, os efeitos das fases da Lua, o ar que a gente respira, os diferentes climas das estações do ano, todo tipo de radiação, de som, de sons, né, de odores, enfim, todo tipo de vibração. Qi é a força que governa tudo no universo. E isso inclui a gente também. Cada um de nós possui um Qi característico, a gente chama de Qi pessoal. Em um outro vídeo eu vou ensinar a calcular o seu Qi pessoal. Tá? Alguns entendem isso como sendo o nosso espírito ou nossa alma. Ok. O Qi é responsável pela nossa saúde, nossa prosperidade, nosso bem-estar. Ele interfere nos mais diversos aspectos da nossa vida. Aliás, o Qi interfere em tudo na nossa vida. O Qi permeia tudo no universo. É a essência de todas as coisas. Qi é o sopro da vida, é a respiração cósmica, é o fluido universal que alimenta e agrega tudo. Qi é a energia vital, é a força vital que anima e sustenta todas as formas de vida. O Qi é a energia sutil e invisível, mas a sua influência é facilmente, profundamente sentida e percebida, mas ela é pouco entendida aqui no Ocidente. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui para ver se eu consigo passar essa ideia, esse conceito, que você consiga entender esse conceito. De acordo com a filosofia chinesa, um fluxo, né? Um fluxo adequado, direito, né, e harmonioso do Qi é essencial para a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua vitalidade. Quando o Qi flui suavemente e em equilíbrio, ele vai promover o bem-estar físico,
bem-estar emocional e espiritual também. Tudo funciona bem. Há uma prosperidade em todos os sentidos quando o Qi está fluindo suavemente em equilíbrio. Mas quando, por outro lado, o Qi está bloqueado, estagnado ou desequilibrado, pode causar problemas de saúde, por exemplo, desafios emocionais, dificuldades em várias áreas da vida. A prosperidade fica comprometida. No Feng Shui, no verdadeiro Feng Shui, a gente busca equilibrar o Qi nos ambientes para criar um fluxo positivo de energia e promover equilíbrio, prosperidade e bem-estar. A ideia é fazer ajustes conscientes no espaço para otimizar o fluxo de Qi nos ambientes e então permitir que ele flua livremente e passe a beneficiar as pessoas que vivem ou trabalham naqueles ambientes. É importante notar que o conceito de Qi ele é multifacetado, ele possui diferentes interpretações e aplicações em várias disciplinas, como a medicina tradicional chinesa, artes marciais, filosofia, práticas de cultivo pessoal, Feng Shui, Batsi e por aí vai. De acordo com a filosofia chinesa, o fluxo do Qi dentro de um ambiente, ele é influenciado por vários fatores, incluindo a disposição dos espaços, a localização de portas, janelas, a presença de objetos e móveis, né? Iluminação, ventilação, enfim, é um conceito, é uma série de coisas que influenciam um determinado ambiente. A entrada do Qi em um ambiente é muito importante para permitir que a energia vital, isso que você está vendo, vida, né? Que essa energia vital flua, que entre livremente e alimente aquele ambiente. Portas e janelas são os principais pontos de entrada do Qi. E é ideal ter uma entrada espaçosa, acolhedora e livre de obstáculos para facilitar a entrada suave, tranquila, natural do Qi num ambiente. Tá? O Qi deve fluir suavemente, sem obstruções, né, por um ambiente. Então, móveis, objetos ou divisórias mal posicionadas realmente podem bloquear o fluxo do Qi e criar uma estagnação, desequilíbrio energético eventualmente. Então é importante garantir que exista um layout que permita um fluxo claro, natural, sem interrupções nos espaços, né, na sua casa, no seu escritório, enfim. Um fluxo claro, fácil, sem grandes obstáculos. O equilíbrio entre as energias Yin e Yang é essencial para o fluxo harmonioso do Qi. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre Yin e Yang. Ambientes excessivamente Yang, muito ativos, brilhantes, assim, ou excessivamente Yin, né, muito escuros, por exemplo, podem afetar de forma negativa o fluxo do Qi também. Então, nem muito nem pouco, né? Equilíbrio, né? Os excessos de um lado ou de outro são ruins, não são positivos. Né? O que a gente busca é um equilíbrio entre essas energias para criar uma atmosfera mais harmoniosa. Os objetos e elementos presentes em um ambiente também podem afetar o fluxo do Qi num ambiente. Né? Então, desorganização, o excesso de coisas, né, podem criar uma estagnação do Qi também. A gente precisa promover um fluxo de Qi saudável. A iluminação adequada e uma boa ventilação são importantes para manter um fluxo de Qi saudável. Ambientes bem iluminados, bem arejados, vai permitir que o Qi flua livremente, enquanto o contrário, né, uma iluminação ruim vai fazer com que o ar fique estagnado. Um ambiente que não seja arejado, o ar vai ficar estagnado, vai afetar negativamente a energia daquele ambiente. São apenas alguns princípios bem básicos, né, sobre como o Qi flui dentro de um ambiente de acordo, não é, com a filosofia oriental, com a filosofia chinesa. O Feng Shui busca criar espaços que permitam um fluxo suave, equilibrado, benéfico, positivo do Qi. Para quê? Para promover um ambiente harmonioso, favorável à saúde, bem-estar, e prosperidade das pessoas. O Qi pode ser imperceptível. Ele pode ser tênue, delicado. Ele pode se apresentar tanto em forma de matéria quanto em forma de energia. Qi é um fluido vital que contamina e que vai impregnando com vida tudo ao nosso redor, incluindo a gente. O Qi está em movimento constante e ele está sempre se modificando, está em uma eterna mutação. O Qi se acumula, se dispersa, se expande, se contrai, vaporiza, se condensa. Ele pode estar se movendo em uma velocidade alta ou de forma lenta.
segue percursos e caminhos retos, curvos, espiralados, ascendentes, descendentes. Né? Nada escapa da influência do Ti. Todos nós estamos sujeitos a essa força infinita e invisível, mas que a gente sente. Objetos de aparência bonita têm o poder de o quê? De absorver energia positiva, o Ti positivo, o Shen Ti. Shen Ti é o Ti positivo. Eles são capazes de preencher uma residência com uma energia positiva. Por outro lado, objetos de aparência ruim, né, feios, né, objetos feios, podem transmitir energia menos, uma energia mais nociva para o ambiente. É o Shakti, o Ti negativo. Então, a gente pode dizer que o nosso estado de espírito é afetado pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente. E isso, é claro, vai influenciar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Toda ação produz uma reação, gera um resultado. Mas você já deve estar se perguntando, se você está atento, você deve estar se perguntando como é que um objeto bonito pode atrair um Ti positivo, por exemplo. A estética é uma coisa um pouco subjetiva, né? Ou até muito subjetiva. Beleza ou feiura depende dos olhos de cada um. Existe uma frase, eu não sei de quem é a autoria, mas que diz o seguinte: a beleza está nos olhos de quem a contempla. Isso é verdade, mas preste atenção, ainda que seja muito subjetivo, subjetivo ou não, a gente sente. E as pessoas reagem de maneira diferente, cada um sente de maneira diferente, cada um possui um Ti característico, seu, pessoal. Esse Ti do objeto ou do ambiente, ele interfere com o observador, interfere com quem está olhando, ele modifica com quem está olhando, modifica a gente. Pode ser sutil, mas a gente se modifica. A gente sente um cheiro agradável, a gente se alegra. Se for um cheiro de comida, a gente fica com fome, abre o apetite. A gente olha um objeto que tem um formato que agrada aos nossos olhos, a gente instintivamente, sem perceber, a gente abre um sorriso, o nosso semblante fica mais suave. Muitas vezes a gente nem percebe, mas acontece. A gente vai falar com alguém e esse alguém recebe a gente com um sorriso nos lábios. A gente muda, suaviza o nosso semblante, a nossa face. A emoção, é uma força invisível que atrai também. Animais, por exemplo, sabem quando a gente está com medo deles ou quando a gente sente carinho por eles. Emoção é uma energia em atividade. Quando você ativa essa energia, um efeito é criado. E se você ativar uma energia o suficiente, com bastante ênfase, né, você pode então criar matéria. Matéria é energia acumulada, é energia condensada. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Essa é a alquimia do universo. É o segredo da vida, se você preferir. O nosso pensamento é energia no seu estado mais puro, né? Mais tênue, né? Mais frágil. A energia do pensamento é infinita. Você precisa lembrar que energia similar atrai energia similar, semelhante atrai semelhante. Então, no universo quântico, a gente fala em vibração. Tudo no universo vibra, com maior ou menor intensidade, mas tudo vibra. Isso é um fato científico comprovado, e isso foi comprovado no século passado, no início do século passado. Esse conhecimento tem mais de 100 anos, não foi descoberto ontem. O ceticismo da gente só tem valor quando a ciência está neutra, quando ela não opina. Quando a ciência começa a validar uma teoria, uma hipótese ou uma prática ou qualquer outra coisa, o ceticismo perde o sentido. Já não tem mais sentido, não tem valor, não tem... Depois disso vira teimosia, simplesmente passa a ser irracional, simplesmente. Os orientais sempre acreditaram que existem 3 forças principais que sustentam tudo no universo. Tudo o que existe. O Ti cósmico, o Ti terrestre e o Ti humano. Dessa maneira, o Ti humano funcionaria como um elo de ligação entre o Ti cósmico e o Ti terrestre. Os povos antigos consideravam o céu, a terra e o ser humano como parte de um sistema, de uma trindade, a trindade cósmica. Um sistema onde o estilo de vida do ser humano interliga todo o processo. É uma espécie de corrente com 3 elos. O elo superior, o Ti cósmico, o Ti celeste, né? O elo inferior, o Ti da terra, o Ti terrestre. E o elo do meio é o Ti humano, que pode ou não fechar essa corrente, fazer um link, né? Fechar isso como uma corrente. Senão ficam 3 elos separados, não tem o sistema feito. O que faz isso? O que é que fecha? O que aglutina isso? É o Ti humano.
Então, o Ti humano pode ou não funcionar como um elo de ligação dessa corrente, dessa trindade cósmica. Vai depender do quê? Das atitudes de cada um. O Ti celeste, o Ti universal, né? O nome já diz, vem do céu, né? Do Sol, da Lua. A gente está falando da luz do Sol, do calor do Sol, todas as irradiações que vêm do universo, do céu, do cosmos. Né? Todas essas energias são mensuráveis. O efeito da Lua sobre as marés, por exemplo. A Lua afeta a gente de diversas maneiras. O mais conhecido são os efeitos sobre as marés, mas tem muito mais atrás disso. O Ti da Terra, por exemplo, provavelmente vem da onde? Né? Das forças das montanhas, rios, lagos, oceanos, desertos, vales, planícies, florestas, chuva, estações do ano que são diferentes entre si, têm energias diferentes, vem do campo magnético da Terra, dos meridianos da Terra, né? Por isso que a bússola é muito importante no estudo do Feng Shui. Ti terrestre. E o Ti humano? O Ti humano se refere à atitude humana, a atitude que a gente tem em relação às coisas, em relação às situações que se apresentam. É o Ti humano. É a nossa reação a tudo ao nosso redor, são os nossos pensamentos. Pensamentos são energias em ação. Pensamentos podem produzir harmonia ou não. Nós influenciamos o nosso futuro com o nosso pensamento. Albert Einstein, o grande gênio do século passado, ele costumava dizer que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. A mente, nossa mente é um processador de realidades. Olha só, pensamentos e emoções negativas, por exemplo, né, podem facilmente sabotar a sua vida. A preguiça destrói a ambição. Você fica estagnado. A irritação constante, a raiva rouba a sabedoria, o bom senso dificulta o julgamento. Né? O medo, ele vai sufocando os seus sonhos, ele transforma possibilidades, oportunidades em barreiras, em muros intransponíveis. O ego exagerado mantém você preso na sua pior versão, na sua versão mais limitada, mais primitiva. A dúvida mina a confiança que poderia muito bem estar fazendo você avançar, chegar ao sucesso. A vida é feita de escolhas e cada pensamento ou emoção negativa só alimenta obstáculos no seu caminho. Atravanca o sucesso. Mas se você for capaz de reconhecer e enfrentar essas emoções, você vai se libertar e viver uma vida plena de crescimento. O poder de mudar está sempre nas suas mãos. Então, vigie seus pensamentos. Sempre controla os seus pensamentos. São os seus pensamentos que determinam as suas ações e os seus resultados em função disso, né? Então, procura se concentrar em ideias positivas, ideias produtivas. Esse é o Ti humano. Bom, a gente pode dividir a qualidade do Ti em duas maneiras, Shang Ti e Sha Ti. A gente já falou isso, né? Se você quer realmente aprender o Feng Shui, começa a observar tudo ao seu redor. Shang Ti é o Ti positivo, que carrega o quê? Energias positivas, auspiciosas. Quando, por exemplo, você tem um jardim e esse jardim está repleto de Shang Ti, então a grama é mais verde, as flores atraem borboletas e pássaros, tudo é bonito, odores são agradáveis. Quando uma pessoa está com Shang Ti, ela parece confiante, cheia de energia. Quando uma casa está com Shang Ti, não é? Ela é limpa, arrumada, bem iluminada, arejada, cheia de riso, cheia de amor. Shang Ti. Já por outro lado, o Sha Ti, né, o Ti negativo, né, que carrega o quê? Carrega energias negativas, energias destrutivas, né, que vão drenar a sua energia. Quando um jardim, por exemplo, se o seu jardim está com um Sha Ti, né, o gramado está cheio de ervinhas daninhas, né, ele está mais amarelado, a grama está amarelada, as plantas não estão frondosas, elas murcham com facilidade. Né? Quando uma pessoa está sendo atacada pelo Sha Ti, ela parece mais pálida, mais fraca, desanimada, visível, ela fica visivelmente abatida, se irrita com facilidade. Uma casa com Sha Ti é o quê? Desarrumada, suja, escura, abafada, obstruída por uma série de coisas inúteis, né? Coisas velhas, quebradas. E as pessoas da casa então discutem sem parar, enfim. Não é uma boa energia. Não é difícil de você verificar essas coisas. Dá uma olhada ao seu redor. O propósito do Feng Shui é então criar ambientes nos quais o Ti, essa energia vital,
flua suavemente, alimente você. Quando isso acontece, os ocupantes da casa apresentam o quê? Uma atitude positiva, vão ter boa saúde, a vida vai fluir com mais facilidade. Quando o Ti se move de maneira preguiçosa, batendo dos obstáculos, esse Ti passa a ser, então o próprio Ti passa a ser um obstáculo invisível que cria problemas nas pessoas, problema na vida das pessoas, na saúde das pessoas. Num escritório onde o Ti flui de forma livre, fácil, tranquila, os empregados e os proprietários vão ser felizes, unidos, a produtividade vai ser alta, os níveis de intenção vão ser baixos, né? Quando o Ti não flui ou está travancado por alguma razão, vai ter, por alguma razão, né, vai ter desarmonia, discórdia. Isso vai fazer o negócio enfrentar dificuldades, com certeza. Não é bom. Os ambientes também possuem um Ti específico, né, uma atmosfera própria, né, aquilo vai impregnando aquele ambiente. Você não precisa ser arquiteto, decorador ou paisagista para avaliar um local assim. É só entrar e sentir, prestar atenção. Todo mundo possui um sentimento, uma percepção sobre um ambiente. Os ambientes possuem vida. Existe vida em todas as coisas, tudo vibra, como a gente já falou. Tudo está vivo no universo. Os ambientes são campos de energia. Todo dia, pela manhã, você deve abrir as janelas, trocar o ar, permitir que a luz do sol entre nos seus ambientes. Você precisa renovar o ar, deixar o Ti alimentar a sua casa. É para o seu bem. Ok. Bem, se você conseguiu entender um pouco do conceito do Ti, de agora em diante, equilibra o Ti na sua casa, equilibra o Ti na sua vida, equilibra o Yin e Yang. Você quer aprender mais? Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com os amigos. Tá? Agora, se você quiser se aprofundar mais ainda, olha, eu estou lançando uma minissérie com 3 aulas, com 3 episódios sobre o Feng Shui clássico. Né? Vão ser 3 aulas em 3 dias consecutivos, onde eu vou me aprofundar sobre o verdadeiro Feng Shui. Nada de crenças, nada de superstições, bolinhas de cristal, nada disso. Eu te prometo que eu não vou pedir para você pendurar nenhum balangandã chinês, nenhum chocalho chinês nos cantinhos da sua casa. Nada disso é Feng Shui. Tá? Enfim, todo o evento da minissérie é gratuito. Você não precisa pagar nada para participar e assistir às 3 aulas, mas você precisa se inscrever para garantir a sua vaga. O link de inscrição está na bio, é grátis. Vai dar um pulo lá na bio, no link, né, tá ali, está em azul o link, é só clicar ali e você vai ser direcionado para a página de inscrição. É grátis. Tá? As aulas vão começar a ser liberadas às 8 da manhã do dia 11 de fevereiro. Okay? Dia 11 vai ser liberada a primeira aula, depois no dia 12 vai ser liberada a segunda e por fim a terceira aula vai ser liberada no dia 13 de fevereiro. Okay? Todas as aulas vão ser liberadas às 8 da manhã de cada dia, mas elas não vão ficar no ar por muito tempo, portanto depois elas vão ser retiradas no ar. Tá? Okay? Então vai lá se inscrever. E enquanto a minissérie não é liberada, como a gente ainda está no início do ano, no início de mais um ciclo, no início do ano da Serpente Verde, eu vou aproveitar aqui para desejar a você saúde para perseguir os seus sonhos, força para os desafios que surgirem na vida, motivação para atingir os seus objetivos, serenidade para as incertezas e, acima de tudo, um bom Feng Shui.